Então, nessa simulação aqui, nesse contexto, valeria mais a pena a gente colocar R$500 na renda fixa e vou mostrar para vocês quanto que rendeu. E aí, gente, o que vocês acham? Será que seria melhor eu ter colocado em fundos imobiliários ou deixado na renda fixa mesmo? Vou mostrar tudo para vocês, fazer esse comparativo aí de quanto que renderia se eu tivesse colocado em fundos imobiliários e quanto que rendeu na renda fixa, tá bom? O que vocês acham? Será que eu teria ganhado mais se tivesse investido em fundos imobiliários? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e nesse canal eu compartilho a minha jornada aí no mundo dos investimentos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, vim aqui para a tela do computador para mostrar para vocês que a gente tem alguns dados importantes para poder fazer esse cálculo aqui e chegar no resultado mais próximo, mais fidedigno aí possível sobre o nosso comparativo. O investimento que eu fiz na renda fixa foi numa caixinha, no cofrinho, no caso, do PicPay, que rende 102% do CDI, tá certo? Então, vamos lá. O CDI, ele é uma taxa que replica quase que exatamente a Selic, né? Com uma diferencinha aí de 1/10 de ponto percentual aí. Então, hoje, a Selic no Brasil hoje, tá? Isso aqui não é uma taxa fixa, é uma taxa que varia a cada 45 dias aí, o Copom faz uma reunião e estabelece a taxa Selic do período. Então, hoje ela está em 15%, tá? Ao ano, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque não é simplesmente você pegar aqui 15% e dividir por 12 para chegar ao rendimento mensal. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um jeito simples de você fazer a equivalência de taxas, tá? Então, vamos lá, Selic está em 15%, CDI é quase que igual a Selic, mas ali com 1/10 de diferença, então 14,90% ao ano. E o meu rendimento aqui é de 102% do CDI. Então, o que eu fiz aqui? Peguei 14,90% e multipliquei por 1,02, tá? Que dá aí 15,19 ou 15,20% aqui arredondando, tá? Aí chegamos aqui à nossa taxa de 15 ao ano, né? Isso aqui é 15,20% ao ano. A taxa mensal, para a gente descobrir a taxa mensal, eu peguei aqui, fiz uma pesquisa simples aqui no Google e consegui uma calculadora que faz essa conversão pra gente, né? Então aqui, ó, na calculadora eu vou colocar a taxa de juros de 15,20%, né? 15,20% para o período de 12 meses. Isso quer dizer que 15,20% ao ano. E aqui eu não sei a taxa equivalente ao mês que eu quero, vou colocar uma aqui, tá? Então aqui eu deixo zerado porque é a taxa que eu quero descobrir quanto que equivale 15,20% ao mês. Calcular. Aqui ele me deu, ó, 1,18%. Vou arredondar aqui para 1,19%, tá? Por cento. Então a gente chegou aqui à taxa mensal que renderia, né? 1,19% ao mês. Como eu deixei o meu rendimento só durante um mês, né? Então, eu vou considerar um mês aqui, tanto para a renda fixa quanto para os fundos imobiliários também. Beleza, agora eu vou aumentar aqui, ó. Então, eu peguei aqui R$500, que foi o valor que eu apliquei, multipliquei pela taxa mensal de 1,19% ao mês, o que me deu um rendimento aqui de R$5,95. Isso aqui no cálculo, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês quanto que efetivamente rendeu. Aqui eu não vou considerar IOF, pessoal, porque o IOF ele vai ser descontado se eu não deixar, né, se eu tirar o meu investimento antes de completar um mês. Como eu vou deixar exatamente um mês, então eu não vou calcular considerando o IOF. Isso aqui é o cálculo na teoria, né, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês quanto que efetivamente rendeu ali na minha caixinha. A gente, inclusive, vai comparar para ver se realmente deu certinho, né, o nosso cálculo aqui, se foi exatamente isso que rendeu. Mas aqui na teoria a gente teria recebido um rendimento de R$ 5,95 por mês, né, no mês. Então, a regra é, se eu deixo o meu rendimento até 180 dias, ou seja, se eu deixar ali o meu investimento parado
até 180 dias e resgatar ali antes de completar os 180 dias, eu vou ter desconto de 22,5% de imposto de renda. Como eu vou tirar, eu vou resgatar esse rendimento, né, quando ele bater, depois, né, que ele bater um mês, então eu vou ter esse desconto aqui de 22,5% sobre o meu rendimento, tá? É importante deixar claro que não é sobre o valor total, é sobre só o que rendeu. Então, aqui eu multipliquei, né, 5,95 por 22,5%, que deu aqui um total de R$ 1,34. Isso aqui vai ser descontado do meu rendimento. Então, aqui, considerando o líquido, 5,95 menos R$ 1,34, deu um líquido aí de R$ 4,61. Isso aqui é o que eu receberia no final ali de um mês, tá? E daí eu vou, no final do vídeo, mostrar pra vocês quanto que de fato rendeu, tá? Pra gente validar aqui esse cálculo. Agora, vamos imaginar, né, gente? Vamos falar hipoteticamente se eu tivesse investido aqui em fundos imobiliários, tá? Então, vamos simular aqui como que seria se eu tivesse pegado lá no início de agosto e aplicado esses R$500 no VGHF11, né? Quanto que eu receberia ali no dia do pagamento dos dividendos do VGHF11, se eu tivesse feito essa aplicação. Então, hoje, considerando o valor de mercado hoje do VGHF11, tá, gente? Então, peguei aqui, pessoal, na internet, no Google mesmo, quanto que tá valendo a cota do VGHF11 hoje, tá? Então, está em R$ 7,70. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar R$500 e dividir por 7,70, tá? Para saber quantas cotas eu conseguiria comprar do VGHF11 com R$500. Aqui ele tá dando 64,9, vamos arredondar para 65, tá? Então, arredondando aqui para R$65, com R$500 eu compraria 65 cotas do VGHF11 e ele paga 9 centavos por cota. E daí o que a gente vai fazer aqui agora? Vai pegar e multiplicar 65 cotas vezes 9 centavos, que dá um total de R$ 5,85, pessoal. Isso aqui é livre de imposto de renda, ou seja, líquido já eu receberia do VGHF11 R$ 5,85. Vamos pegar aqui e fazer o cálculo de diferença? Calculando a diferença aqui, 5,85 do VGHF11 menos 4,61 da renda fixa, eu teria uma diferença aí de R$ 1,24, ou seja, seria mais vantajoso se eu tivesse aplicado os meus R$500 no VGHF11, tá? Bom, pessoal, então bora para validação. Tô aqui com o cofrinho do PicPay aberto. Então, como vocês podem ver ali no dia 6 de agosto, eu coloquei R$500 nesse cofrinho. Vocês podem ver que o saldo ali ficou 567, porque eu já tinha 67 centavos nesse cofrinho. Mas depois, mais pra frente, vocês vão ver que eu resgatei esse valor para ficar rendendo só sobre os R$500 mesmo, tá? Então, ali no dia 1º já houve um rendimento ali de 1 centavo. Lembrando que aqui no cofrinho do PicPay, ele vai render 102% do CDI e todos os dias ele vai colocar esse lançamento, né? Ele vai render todos os dias úteis. Então, todos os dias o PicPay aqui vai fazer um lançamento aqui de rendimento de alguns centavos e ele vai, gente, já trazer ali o rendimento líquido, tá? Já considerando o desconto de IOF e também do imposto de renda. Então, vai acontecer aqui que nos primeiros dias, né, como vocês podem ver aqui, os rendimentos foram bem pouquinhos, de centavos. Por quê? Porque nesses primeiros dias aqui, o IOF tá contando muito, né? O desconto de IOF, ele é uma tabela regressiva, né, ali, ele desconta ali só nos primeiros 30 dias, né, o IOF. Se eu resgatasse esse dinheiro antes de 30 dias, dependendo de quanto fosse ali, que dia fosse, o desconto seria maior. Então, aqui, como ele já traz o rendimento líquido, já considerando o IOF, ele nos primeiros dias vai trazer uns retornos aqui de poucos centavos. Ali no dia 14, como eu falei para vocês, eu fiz a retirada, né, desses 67 centavos que já estavam no cofrinho, e daí ele passou aqui rendendo, tá, só em dias úteis, né, certinho o valor aqui, tá?
Então, aqui a gente já tá ali no dia 15, ele rendeu 11 centavos. Como vocês podem ver, vai ter dias que ele vai render mais à medida que o tempo for passando. Outros dias ele rende menos, que ele vai fazendo esse ajuste, né, gente, do rendimento. À medida que ele vai vendo que a gente não resgatou, ele vai fazendo os ajustes ali, né, pro cálculo ficar certinho e sair o rendimento certinho aí, tá? Então, ó, foi aumentando, dia 25 de agosto, 39 centavos, depois 30 centavos ali no dia 28, e todo dia útil ele vai fazendo esse lançamento, tá? Do rendimento, considerando aí os descontos. E como vocês podem ver aqui, ó, hoje no dia 5, no caso, como hoje é sexta-feira, o último dia útil, eu tô gravando esse vídeo, amanhã, que é o dia 6, né, que vai fechar certinho 30 dias, ele não vai render, né, por conta de ser um sábado, um dia não útil. Então, hoje eu tô fazendo esse fechamento desse vídeo e o total aí certinho que rendeu foi R$ 4,82, tá? Eu fiz o cálculo, gente, antes do dia 5, né? Então, eu ainda não tinha o resultado final, né? E daí, eu fiz o cálculo baseado ali nas regras que a gente tem, descontando apenas o imposto de renda por conta de considerar que é mais de 30 dias. Então, aqui ainda rendeu um pouco mais, né, do nosso cálculo ali, rendeu 23 centavos a mais. E daí, eu vou fazer o cálculo de novo aqui, considerando a diferença entre o que renderia lá no VGHF11, né, aqui no nosso exemplo, e o que renderia efetivamente, o que rendeu efetivamente aqui na nossa caixinha. Então, 5,85 menos 4,82, a diferença seria de R$ 1,03. Ainda assim, o nosso querido fundo imobiliário bateria aqui a renda fixa, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam deste cálculo? O que vocês acharam dessa simulação aí? Ficou aí evidente, né, pessoal, que a gente teria aí uma vantagem aí para os fundos imobiliários neste contexto, considerando o valor da cota do VGHF11, que é importante a gente considerar, tá, gente? Não é sempre que a gente vai ter essa rentabilidade. Hoje o VGHF11, ele tá me dando a rentabilidade na minha carteira de 1,13% ao mês, tá? E isso é sempre livre de imposto de renda, né, gente? Vocês viram ali que a gente tem uma vantagem em relação ao CDI sobre o IFIX, né? Porém, gente, no CDI, a gente considera o valor da cotação na taxa nominal, que é a taxa que está ali aparecendo, 15%, né? Selic, 14,90% CDI ao ano. Mas a gente não tem a taxa real, que seria a taxa livre, né? A taxa limpa, a taxa já descontada o imposto de renda. Então, nessa simulação aqui, nesse contexto, valeria mais a pena a gente colocar em fundos imobiliários. Obviamente, gente, que o fator tempo é um diferencial importante quando a gente está falando de renda fixa. Como vocês viram ali, a gente vai ter uma tabela progressiva do imposto de renda que vai fazer diferença. Se eu deixar mais de 6 meses o meu rendimento ali, mais de 180 dias, né, o meu desconto de imposto de renda vai ser menor e cada vez mais vai diminuindo até chegar ali ao desconto de 15%. Então, o fator tempo dentro da renda fixa faz toda a diferença. Mas nesse contexto, onde a gente está falando de um mês só, de deixar apenas um mês ali o rendimento, vale mais a pena a gente aplicar, sim, em fundos imobiliários, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Se você gostou aí do vídeo, não esquece de deixar o teu like, compartilha esse vídeo aí para quem você conhece, que tá começando agora também no mundo dos investimentos. Com certeza esse vídeo pode ajudar, tá? E comenta aqui embaixo, né, o que você achou, né, desse resultado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!